vou ler apenas 2 versículos, livro de Lucas, o capítulo 15, por favor. Quero falar com você algumas parábolas, palavras de Jesus. Quero trazer 2 versículos de reflexão para que nós possamos crescer, somar dentro daquilo que o Espírito Santo tem falado sobre a nossa vida nessa noite. Livro de Lucas, capítulo 15. Quem achou, diga glória a Deus. Você vai lá e dá um saltozinho lá embaixo. Quero ler somente 2 versículos que está o versículo 31 e o versículo 32. Quero ler no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 31 e o 32, que diz assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Diga assim: tudo que é meu é teu. Só para você entender, isso aqui é Jesus trazendo uma explicação, dizendo de um pai, falando que tudo que pertence a ele pertence a seu filho. Os irmãos compreendem isso? Então, repito, versículo 31. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Versículo 32. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e agora reviveu. Quem pode dizer glória a Deus? É a primeira e eu prometo que será a última. Pegue na mão do teu irmão carinhosamente e diga: o Senhor vai reviver na minha e na sua vida aquilo que estava morto. Diga: seja sonhos, seja projetos, seja promessas, não importa o que seja, o Senhor vai reviver tudo aquilo que estava morto. Quem crê? Quem crê? É para quem crê. Tem uma presença real de Deus aqui no nosso meio. Eu quero falar com você hoje nessa noite. O Senhor trouxe uma mensagem ao meu coração, dentro de uma série de mensagens que vem pregado à igreja, ministrado. Hoje eu quero falar sobre o caminho da perda. Eu quero falar sobre o caminho da perda. Mensagem que o Senhor me deu na madrugada e eu vim escrevendo para poder trazer aos irmãos. O contexto da história vem trazendo esta narrativa, porque a história já não se inicia aonde Jesus está falando sobre o filho pródigo. Estão comigo? Presente no presente. Deixe nada tirar sua atenção. Nada. O contexto desse texto vem trazendo 3 parábolas dentro de uma só explicação. Porque primeiro Jesus está falando a fariseus. O Senhor está falando sobre multidões. E Ele está trazendo uma realidade através das parábolas para que haja uma melhor compreensão. A primeira parábola que Ele fala, Ele vem falando sobre ovelhas que estão perdidas. E de repente, dentro de 100, uma se perde. E Ele traz a reflexão de que de 100 que se perderam, o pastor, preocupado com aquilo que está faltando, ele deixa 99 e ele vai atrás daquela que se perdeu. O texto começa assim: Jesus trazendo uma explicação, trazendo um ensinamento para ver um confronto dentro de uma realidade. Depois, Jesus segue dentro do mesmo contexto e ele fala o seguinte: havia também uma mulher que tinha uma dracma, ao qual ela perde ela e não sabendo onde está. E entra assim uma preocupação, porque a dracma é algo que tem valor, é algo que é comercial. E ela perdendo aquilo que é de valor, ela entra em estado de preocupação.
E ela começa agora a procurar a dracma que se perdeu. A dracma que foi talvez em algum lugar ou alguma situação. Mas o mesmo texto, Jesus vem falando algo interessante. Que esta mulher, ao qual perdeu a dracma, logo depois ela recupera essa dracma. E há uma festa, diga glória a Deus. Mas Jesus trazendo esses dois contextos, ele entra agora numa terceira parte, aonde há uma explicação mais profunda. E não somente ele traz o relato da história, mas ele se aprofunda ao ponto de trazer uma reflexão. E a parábola do filho pródigo vem dizendo a história que nós crescemos ao longo do tempo. Quem pelo menos uma vez não ouviu que existia um homem que a Bíblia não relata o nome, nem Jesus fala, nem muito menos dos seus filhos. Mas diz a história, segundo aquilo que Jesus fala, que este homem era rico e ele tinha muitas posses. Também desse contexto fala que este homem, tendo dois filhos, um deles, ele deseja ter sua herança ainda com o pai em vida. A cultura judaica vai dizer que você desejar a sua herança ainda com seu pai vivo é uma expressão de você querer a morte do seu próprio pai. Então este filho, ao querer aquilo que ainda não é lhe devido, ele está de uma certa forma amaldiçoando a sua própria sorte e condenando o seu caminho. Mas este pai, voltado dentro de si sobre um profundo amor, ele decide agora dar a este filho aquilo que não pertence a ele no tempo presente, mas por amor e para ensinar um princípio, ele cede e dá ao seu filho. A Bíblia vai dizer que tempo passa, e não pode se dizer se talvez anos ou meses, mas aquele jovem com uma proporção de finanças dentro do seu bolso, ele sai a desfrutar de tudo aquilo que aquele dinheiro, aquela posse poderia oferecer. Se eu parasse para refletir sobre esse jovem, eu poderia dizer que ele foi nas maiores festas que a cidade poderia dar. Ele deve ter comprado as melhores comidas, as melhores roupas, ele se hospedou nos melhores hotéis, ele aproveitou de maneira intensa tudo aquilo que o dinheiro podia proporcionar. Mas a Bíblia vai dizer que o tempo passa, e quando o tempo passa, uma crise é estabelecida sobre o local aonde aquele jovem está. E esta crise se estabelecendo, tudo aquilo que ele tem passa a acabar, ao ponto de ficar ele à miséria. Chegando ele sem nenhuma provisão, ele agora passa como única fonte de renda, como a única forma de não morrer de fome, ele passa agora a ser apacentador de porcos. E se você entende um pouco de cultura judaica, você vai observar uma coisa: judeus não comem carne de porco, nem sequer tocam em animais considerados imundos. Então imagine agora para esse homem, para esse rapaz, agora precisa ele, para poder se manter, apacentar porcos. E o texto fala que ao apacentar os porcos, ele sente desejo de comer as alfarrobas, ele sente vontade de comer o alimento que os porcos estão comendo. E daí entra o texto que nós acabamos de ler, e eu precisava relembrar você a história, porque o texto que lemos traz um relato logo da maneira mais precisa do diálogo entre o pai e o filho que ficou em casa. Eu quero trazer para você uma reflexão que fala muito sobre nós, sobre o caminho da perda.
A perda que nós podemos sofrer ao longo da nossa vida, todas elas são relacionadas às decisões que tomamos. Todos que estão sentados aqui hoje, pelo menos uma vez, teve que tomar uma grande decisão na sua vida. Essa decisão, ela gerou para você resultados fantásticos, como também resultados catastróficos. As decisões que tomamos na nossa vida, elas vão gerar sobre nós a oportunidade de sermos felizes ou não. Pasme você, que mesmo às vezes nós dentro de um cenário ao qual vemos pessoas desfrutando do pior resultado possível, mesmo assim ainda nos inclinamos a querer ter uma experiência vã, aonde olhamos para coisas e vemos que alguns resultados não são favoráveis para nós, mas mesmo assim nos inclinamos. Alguns de vocês aqui vão lembrar muito bem disso. Eu tive esse privilégio. Se você teve também, eu sei que vou lembrar isso, vai acender a sua memória. Lembro de vezes que quis tomar decisões e perguntei à minha mãe: mãe, o que a senhora acha disso? E minha mãe muitas das vezes falou assim: parece ser bom, mas no final pode gerar uma consequência que você vai sofrer ou chorar. Quem pelo menos uma vez não passou por isso? Você queria tanto, aos seus olhos parece ser muito bom, mas no final gerou para você um destino de tristeza ou de dor. O grande problema sobre nossas decisões é que decisões precisam ser tomadas, sejam boas ou ruins, elas precisam ser tomadas. E nós estamos vivendo um tempo em que pessoas estão querendo entregar a autonomia da sua vida para pessoas tomarem decisões por nós. Só que as decisões que tomamos vão gerar sobre nós o resultado de superação de tudo aquilo que eu e você queremos. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, ainda que as decisões que você tomou foram duras, foram cruéis, geraram algum tipo de dificuldade, eu quero falar para você, mesmo decisões que você tomou que possa ter sido errado, gerou e formou em você o caráter que você tem hoje. E mesmo que você veja: pastor, mas eu já errei. Se você chegou até aqui, isso é sinal que você superou muitas coisas. E eu quero dizer para você que o teu erro, a falha que você pode ter cometido, não é o estado final da tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que mesmo em meio ao erro que possa ter cometido, o Senhor vai te levantar. Quem crê nisso? Com experiência e autoridade. Eu repito isso: o Senhor te levanta com experiência e com autoridade para você dominar aquilo que estava te dominando, pelo poder do nome de Jesus. Quem crê nisso? Teve gente que já até botou a mão na cabeça, já levantou a mão, já glorificou. Eu vou repetir de novo: experiência e autoridade. Repito de novo: experiência e autoridade. Pastor, o que você está querendo dizer? Aquilo que te machucava não vai te machucar mais. Quem foi que chegou na tua vida e te feriu e te magoou, não vai ferir e nem magoar mais, porque você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, e o Espírito Santo de Deus te blinda nessa noite. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, repita isso: nunca mais, nunca mais você vai ficar subjugado por ninguém, nunca mais você vai ser escravizado por ninguém. Quem pode dar glória a Deus? Nunca mais a mentira vai te escravizar. Oh, aleluia! Nunca mais vão te colocar num enredo de situações ao qual você se coloca como uma vítima sem saber o que fazer. Assim diz o Senhor. O Senhor te coloca capacidade e inteligência para superar todas as crises pelo poder do nome de Jesus. Por que o caminho da perda, pastor? Porque o problema não é quando eu erro. O problema é o que eu faço depois que eu errei. Levante o primeiro aí que nunca errou e nunca falhou. Levante. Quem nunca pelo menos uma vez não errou?
falou que ia fazer algo e não conseguiu fazer, prometeu e não conseguiu ir até o fim. Deixa eu dizer uma coisa, isso não mede o seu caráter, porque você é ser humano. E eu quero te lembrar uma coisa, fatalmente você vai errar e vai falhar. Mas o problema é que o texto expõe algo muito maior, que às vezes não queremos falar ou não queremos compreender. A crise não está quem foi, a crise está com quem ficou. A crise não está em quem foi, a crise está em quem ficou. Melhora isso, pastor? Eu melhoro para você. O texto fala que o desejo do menino é viver algo que aparentemente o seu olhar o traz a ilusão que isso é bom. Só que o mesmo texto fala que este pai, em nenhum momento ele diz: meu filho, não faça isso, meu filho, de forma alguma não. Ele apenas diz a esse filho: toma aquilo que é de direito, toma e vai. O que ele está dizendo para esse filho? Eu não aceito, eu não concordo com a sua decisão, mas só que tem coisas na minha e na sua vida, irmão, que nós vamos aprender. Pega isso aí em nome de Jesus. Tem que sentar para aprender, mas tem coisa que a gente vai aprender apanhando mesmo. E tem muita gente aqui dentro hoje que está passando por alguns processos na sua vida que você está sentindo dor. Deixa eu te falar uma coisa: se você identificou que o processo que você está passando está doendo, está trazendo talvez até desconforto, eu quero falar para você: o Senhor está te ensinando a superar todos os seus desafios. O Senhor está te capacitando para você ser alguém maior, alguém melhor no meio do propósito. Ah, irmão, é para você, é para quem crê, é para quem adora, quem bendiz o nome do Senhor. O Senhor levará você ao entendimento e à compreensão daquilo que é maior. Entenda, o problema não é quem foi, o problema é quem ficou. Examine o texto comigo. O texto vai dizer que o pai agora entra em diálogo com esse filho, dizendo: filho, tudo que eu tenho pertence a você. E ele ainda vai dizer: todos os dias, está escrito aí, todos os dias você está comigo. Isso quer dizer de um filho que está presente na vida desse pai todos os dias, que está vendo as conquistas, que está vendo as crises, que está vendo todo o cenário de dificuldade que esse pai está vivendo. Ou seja, ele é de dentro de casa, ele conhece as fragilidades e ele conhece as virtudes. Agora, o outro filho, ele está iludido pelaquilo que o mundo oferece. O outro filho, ele está iludido com as propostas. Deixa eu te falar uma coisa, ei jovem, ei querido, sabe qual é o problema em que nós estamos vivendo em você? A sua mocidade, ela gera em você a força que faz você achar que qualquer decisão que você tome mediante a sua força, ou talvez pelo equilíbrio das suas emoções, está certo. Temos a dificuldade de sentar com pessoas mais sábias e buscar orientação e aconselhamento. E eu quero dizer para você que muitas das suas decisões estão equivocadas, porque decisões que são tomadas em calor de emoção vai gerar crises irreparáveis. Quantas amizades estão sendo dissolvidas, quantos relacionamentos estão acabando, porque não se parou para analisar o contexto, não parou para poder fazer uma autorreflexão do que está acontecendo, não buscou aconselhamento com pessoas que poderiam realmente lhe dar orientação para você poder avançar um pouco mais. Sabe por que algumas coisas dão errado? Porque você, e repito, entrega autonomia da sua vida dentro do contexto de aconselhar-se a pessoas que não têm nenhum tipo de experiência, ou sequer nunca ficou nada na sua vida, mas se sente um expert
em poder aconselhar a vida dos outros. Eu quero falar para você em nome de Jesus. Quais são as vozes que têm te guiado no meio do propósito? Quem são os seus conselheiros? Quem são as pessoas que te motivam? Quem são seus modelos? Quem é a pessoa que te inspira? Você é inspirado por quem ou por quê? Eu quero falar uma coisa para mim e para você. No momento da tua pior adversidade, eu não estava lá, mas Jesus estava. No momento da tua perda, da tua angústia, que você achou que não tinha jeito, Jesus estava lá. Quando você estava no leito do hospital, talvez na sua pior necessidade, eu não estava lá, mas eu quero te lembrar que o dono da tua vida, Ele estava lá, e Ele está aqui contigo hoje, e continuará. E eu declaro pelo poder do nome do Senhor Jesus, para você que tem se sentido só, angustiado, cabisbaixo, aflito, eu quero dizer para você, Jesus te trouxe até aqui. Quem pode dizer glória a Deus? Para te lembrar, Ele é o autor, o consumador da tua vida. Ele te trouxe aqui só para te lembrar que, queira o inimigo da tua alma ou não, Ele está contigo. Ele é teu escudo, Ele é a tua força, Ele é a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Diga: a crise não é para quem foi, a crise é para quem está dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Todos pecaram, segundo a palavra de Deus diz assim. Todos. Paulo fala isso de uma maneira muito intensa. E muitas das vezes os erros que cometem ou cometemos nos fazem nos sentir incapazes de talvez viver novamente o sobrenatural. Então este pai, ele traz um relato que ele traz um esclarecimento para mim e para você. Ele diz: filho, você está reivindicando algo muito pequeno, porque você quer algo para celebrar com amigos, algo que é insignificante. Sabe por quê? Porque está vendo tudo isso? Tudo isso é teu, porque você está comigo todos os dias. Mas esse teu irmão, entenda isso nessa noite. Este meu filho, ele estava morto, mas hoje ele ressuscitou. Pastor, o que você está querendo dizer, irmão? O propósito de restauração daquele rapaz estava dentro da consciência de entender que mesmo tendo errado, mesmo tendo falhado, ele entendeu: ainda que meu pai não me aceite mais como filho, eu vou ir para ter com ele, nem que seja para ser um servo, porque na casa de meu pai tem pão com abundância. Na casa do meu pai tem fartura de alegria. Oh, você está entendendo isso? Na casa do meu pai não falta provisão. Na casa do meu pai há proteção. Na casa do meu pai tem equilíbrio, tem alegria, tem paz, tem amor. Na casa do meu pai. Sabe qual é o problema? O problema, irmãos, é que estamos dentro, mas nos comportamos com um sentimento de querer colocar para fora, talvez aquele que errou e que está precisando que alguém estenda a mão. Porque estou aqui todos os dias e achamos que isso é um mérito. Mas deixa eu te falar uma coisa: a nossa função como igreja é resgatar os cativos oprimidos, aqueles que estão desesperançados. Deixa eu te dizer isso e te lembrar: hoje estamos aqui, pastores, amigos, irmãos. Daqui a pouco entramos no propósito de celebração do corpo e do sangue do Cordeiro, o memorial de Cristo sobre a nossa vida. Mas fica uma pergunta para mim: enquanto nós nos alegramos e trocamos o cálice, quantos agora nesse momento estão perdidos? Quantos agora, irmãos, quantos irmãos nossos que poderiam estar sentados conosco agora, glorificando, cantando, celebrando, e não estão? Sabe por quê? Porque quando você poderia ter abraçado, você não abraçou.
Quando você deveria ter estendido a sua mão, você não estendeu. Por quê? Porque você é bom demais. Seu nível de santidade é muito alto e você não pode acolher, porque você é muito santo, você é muito santa. Você é perfeito demais e perfeita demais, e a sua perfeição é tão grande que te coloca num lugar diferente. Deixa eu dizer uma coisa: se Jesus estivesse aqui, Ele estava no meio dos cativos e oprimidos. Se Jesus estivesse no contexto que eu e você estamos, a preocupação dele era resgatar todos aqueles que não conseguem chegar até aqui. E eu quero falar para você em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor está fortalecendo o teu coração, o Senhor está fortalecendo a tua alma, o Senhor está fortalecendo tuas forças para você pregar a palavra da verdade, que transforma a vida de pessoas. Mas eu quero dizer para você que algumas das maiores pregações que você pode fazer não é essa que você pega o microfone e sobe no altar, mas é a capacidade que você tem de abraçar aquele que está cativo, perdido, depressivo, oprimido, desesperançado. E eu quero dizer para você hoje, o Senhor, Ele enche a tua vida de uma força, oh, aleluia, de uma resistência, para você poder ser a referência na vida de alguém. Se você crê nisso, coloque a mão no seu coração e repita comigo, por favor, em nome de Jesus. Me ensine, Senhor, a cuidar, a resgatar os cativos e os oprimidos. Me ensine, Senhor. Tem um louvor que cantamos: dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a te obedecer. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu. O quê? Dá-me. Quem recebe isso, diga amém. Isso é lindo, ter o coração de Cristo. Ter o coração de Cristo me dá a habilidade de acolher aquele que está oprimido. Mas eu te fazer uma pergunta: o filho que foi, ao voltar, ele não volta mais com as vestes como estava. Suas vestes estavam rasgadas, sua aparência estava diferente, talvez o seu cheiro era desagradável. A grande verdade é que criamos expectativas sobre pessoas e queremos que as pessoas sejam como queremos que elas sigam. E está tudo certo quando você ama alguém e você projeta sobre ela que ela seja feliz, que ela avance e cresça. Está tudo certo. Mas eu quero te lembrar uma coisa: que coisas acontecem no meio do percurso, aquilo que vão chamar de acidente no meio do percurso. E algumas pessoas talvez perderam a força ou a sua identidade espiritual e já não conseguem mais. Talvez está vivendo ou está no mesmo ambiente que você. E eu quero te falar uma coisa: o que garante a sua salvação não é você estar sentado sobre essa cadeira, mas o que garante a salvação em Cristo Jesus é uma vida de renúncia. Renunciar ao pecado. Porque uma das coisas que Jesus pregou de maneira intensa foi o arrependimento. Arrepender de caminhos que parecem levar a sucesso, mas no final vai levar à morte. O caminho do arrependimento foi, o caminho da perda foi o que eu coloquei aqui. A primeira coisa que eu descubro quando começo a perder eu perco a minha identidade. Nós estamos perdendo nossa identidade por vaidade. Nós estamos cedendo à pressão do mundo, aonde deveríamos ser o sal da terra,
A pergunta que eu digo para você, amigo e irmão: quem é você? É a pergunta que eu faço. Você é o que foi ou o que está dentro? E não sei dizer quem é o pior ou o melhor, porque todos os dois estão numa crise. Porque um foi, porque está iludido, mas o que foi, o que ficou, não tem amor o suficiente para receber aquele que foi. E esse é o problema que enfrentamos hoje. Alguns vão ir, irmãos, e está tudo certo. Alguns talvez não vão voltar, mas alguns que vão voltar, e depende da minha habilidade de amar pessoas. E a pergunta que eu quero fazer: você é esse que está disposto a cuidar do desesperado, do aflito, do perdido? Ou você será um desses que vai dizer: estou contigo todo dia, mas você não celebrou meu nome em nenhum momento. Estou contigo todo dia, mas o senhor esqueceu da data do meu aniversário. Estou contigo todo dia, mas no dia que nós estávamos virando concreto, você não estava aqui virando a massa comigo. Estou contigo todo dia, mas quando alguém está necessitado, carente, você não é aquele que traz alimentos para poder ajudar os necessitados e carentes. Estou contigo todo dia, mas você não honra aqueles que te honram. Você recolhe a sua mão para ajudar aqueles que precisam, porque o seu egoísmo é tão grande e impede você de ver as coisas que estão à sua volta. Porque o que importa não é o que está à sua volta, mas aquilo que está ao centro do seu umbigo. Qual é o evangelho que você quer ouvir nessa noite? Qual é a palavra? Será que você não compreendeu que a sua atitude, o seu comportamento, está fazendo pessoas desistirem da caminhada? Segura. O seu comportamento está impedindo pessoas de olhar o caráter de Cristo na vida de alguém. A sua incapacidade de amar, as suas críticas, estão impedindo você de avançar um pouco mais. Qual palavra você quer ouvir? É ceia. Nós falamos sobre memorial. Nós falamos sobre o sacrifício daquele que me amou incondicionalmente. Qual palavra você quer ouvir? Eu quero lembrar você uma coisa: o sentido de estarmos aqui não é pelo ar-condicionado que vamos instalar e nem o chão que vai ter. Amém ou não amém? Não. O sentido de estarmos aqui não é pelo louvor que ministramos com muita alegria, não é pelas meninas, não é pelos pastores. O sentido de estarmos aqui não é isso. O sentido de estarmos aqui é viver uma vida de transformação todos os dias. Sem essa não veremos a glória de Deus. Você pode ter tudo, mas se você não tiver uma vida regrada da presença de Deus e uma vida de renúncia, todas as suas conquistas serão vãs. Você pode conquistar a terra e o céu, mas você vai ficar preso às suas conquistas terrenas. Porque o céu, irmão, o céu, ele é tomado à força. E eu quero falar para você em nome de Jesus, queira o diabo ou não, eu e minha casa, 3, 4 já entenderam. Eu e a minha casa, palavras de Josué, decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer? Não quero saber o que vai acontecer do lado, não quero saber qual é o diagnóstico. Eu só estou dizendo que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vai todo mundo se corromper, está todo mundo se vendendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A proposta é sedutora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É decisão. Todo mundo se vendendo, todo mundo se negociando. Tá bom, é o teu direito, mas e o meu? Eu confio no Senhor. Qual é o meu? Eu confio no Senhor. Quem me coloca foi Deus, quem me tira também é Ele. E se Ele falou que eu vou, pode se levantar todos.
estou sentindo uma graça de Deus aqui. No caminho da perda você descobre a realidade do teu orgulho. O orgulho reflete quando eu quero ter aquilo que não é meu e quero desfrutar daquilo que não é meu no tempo ao qual não é proposto. Então eu quero dizer uma coisa: se algumas coisas da sua vida têm sido difíceis, talvez não era o tempo ao qual Deus queria para você, e a sua precipitação está impedindo você de fazer isso. O caminho do orgulho faz eu entender que quando perco tudo, oh aleluia, e não há mais solução, o orgulho é quebrado e faz eu lembrar que o único lugar onde não serei julgado é na casa do meu pai. Oh aleluia. O texto fala, irmão, que ele olhou para as alfarrobas, os porcos estavam se alimentando, e ele está com fome. Diga, ele está com fome. Oh, ele está necessitado. Ele olha para a comida dos porcos e ele deseja comer aquela comida, aquela lavagem. Mas a Bíblia fala que ele desejou, mas não cedeu. Ele desejou, mas não cedeu. Eu quero falar para você, em nome de Jesus. Satanás está fazendo propostas que parecem ser a melhor solução para a sua vida. Mas sabe por qual é o problema da oposição? É que mesmo com tantas propostas, você permaneceu de pé. E por você ter ficado de pé, tem um banquete para você na mesa do Pai. Vou repetir. Satanás fez propostas sedutoras. Aos seus olhos elas até poderiam ser satisfatórias. Talvez em algum momento você até, eu acho que eu vou ceder, mas você não cedeu. E por isso a mesa do Pai está preparada para você. Come e bebe nessa noite, porque tem muita fartura de alegria para você e para sua casa. O caminho da perda. Número 3. Isso aqui é muito forte. Revela você. Por amor, você tem que deixar ir. Só espiritual consegue entender isso. O caminho da perda faz eu entender que por amor é necessário, mesmo eu não querendo, pode ir. O que o filho não entende, quem está à volta não entende, que o pai precisa fazer esse filho aprender algumas coisas. E tem coisas na nossa vida que a gente só aprende quando você permite, vai. Tem um monte de gente que está quebrando a cara, ou já quebrou, porque tomou decisões erradas, só que se surpreendeu, pensando assim: ele não vai querer mais me dar oportunidade não. Aí tem um pai, oh aleluia. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca deixou de se importar com você. Ele sempre esteve dizendo: eu te amo. Talvez você está em casa assistindo a transmissão, ou você está aqui e há um conflito dentro de você. Às vezes pessoas vêm até mim e falam assim: pastor, eu quero fazer isso, e se surpreendem com a minha palavra. A primeira coisa que eu aprendi como pastor: eu não sou dono de ninguém, e eu não tenho ovelhas, eu cuido de ovelhas de alguém. Pessoas às vezes ficam confusas com a minha resposta, porque eu decidi e aprendi nunca discutir, principalmente quando alguém fala: Deus falou comigo. Irmão, escute uma coisa:
Quando alguém chega até mim e diz: Deus falou comigo que eu tenho que tomar essa iniciativa na hora, eu me calo, porque eu jamais vou contender contra aquilo que Deus está falando. Aprenda uma coisa: não culpe a Deus por decisões que você tomou, dizendo que foi Ele que disse para você fazer. Melhoro isso para dizer: não cobre da vida aquilo que você nunca ofereceu a ela. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero ocupar uma posição alta na sociedade. Eu gostaria de ocupar um cargo alto. Mas a pergunta que eu faço: quanto você dedicou em tempo de investimento para o teu futuro, para você reivindicar algo hoje? E este é o problema que enfrentamos. Queremos posições, queremos cargos, queremos coisas, mas a pergunta que eu te faço: você está preparado para isso? Deixa eu dizer uma coisa: eu já recebi alguns nãos na minha vida, e os nãos que eu recebi, eles foram decisivos para que eu hoje pudesse estar aqui dizendo para você: irmãos, o não que eu recebi se tornou um sim profético de Deus lá na frente da minha vida. Ah, quantos livramentos Deus me deu, simplesmente quando eu queria algo e Deus falou comigo assim: não. Então entenda isso: toda vez que você deixar ir alguém, vai revelar o verdadeiro propósito que Deus tem sobre esta causa. Número 1, a felicidade vai repousar sobre a tua mente e teu coração. Pastor, por que isso? Porque tem coisas que você não pode resolver humanamente. Somente Deus pode agir ao teu favor. Pare de tomar decisões humanas, aonde você deveria dobrar o seu joelho para orar. Aonde você, Deus está falando aqui, irmão, pare de tomar decisões pelas suas forças. Dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Quanto tempo você tem dedicado de oração e pedindo a Deus, e você está preso a uma situação que te impede de avançar, enquanto Deus está falando para você em nome de Jesus. Às vezes, para você ganhar, você precisa perder. Às vezes, para você ganhar, você precisa perder. Para terminar, o caminho da perda revela que sou filho, porque quando estou dentro e me comporto de uma maneira que não sou filho, e esqueço o verdadeiro significado do propósito de Deus na minha vida. Esse homem, ele não se comporta como filho, ele se comporta como alguém que deseja usurpar aquilo que não pertence. Deixa eu te falar uma coisa: existem pessoas que estão na nossa vida que não deveriam estar, mas nós abrimos a porta da nossa casa e colocamos dentro. Deus está falando aqui, irmão. Me perdoe, mas eu não posso deixar de falar isso. Deixa eu me contar uma experiência, porque eu não sei falar nada de ninguém. Eu só sei de falar de coisas minhas. Eu não sei falar de ninguém, só sei falar de coisas que aconteceram comigo. Estava doente. O ano era 2019. Estava doente, muito mal, e sentia a necessidade de ter um amigo. Essa palavra amigo, ela tem um significado diferente para mim. Para eu chamar alguém de amigo, ele tem que ser alguém que consegue trazer sobre a minha vida um propósito de crescimento. E eu me lembro que cometi um erro gravíssimo quando minha esposa me chamou, eu recém-casado, estava só afastado da minha família porque estava dirigindo uma igreja em outro bairro. Não consegui estar tão próximo da minha família, longe de todos os meus amigos. Estou eu sozinho num lugar difícil de trabalhar, dentro de uma comunidade, lidando com bandidagem e fazendo evangelismo, era difícil demais. E eu me sentia só. Mas Deus queria me ensinar alguma coisa e eu não conseguia entender.
Eu me lembro que um rapaz na igreja, ele tinha as respostas para os meus problemas, mas ele não era a solução do meu problema. Deu para você entender? Ele tinha as respostas. Meu irmão, Deus está falando aqui. Ele tinha as respostas do meu problema, mas ele não tinha a solução do meu problema. E eu me lembro que minha esposa disse assim: filho, tome cuidado. Eu estou vendo esse rapaz, e ele está muito próximo a você, e eu estou vendo pela carência que você tem de poder conversar, de dialogar, e ele está entrando na sua vida, e ele não tem autoridade, ele não tem autoridade nenhuma para poder nem sequer te aconselhar. Mas eu me lembro, irmão, que a necessidade de ter alguém para conversar, para poder bater um papo, trocar uma ideia e discutir sobre os contextos de evangelismo e aquela coisa toda, me fizeram. Um belo dia, estou sentado na sala da minha casa e aquele camarada junto com a esposa dele está cozinhando na minha cozinha, fazendo uma comida que eu gostava, e todo gordo gosta de comer, não é verdade? E eu estou lá, irmão, e ele está assobiando, e eu estou feliz. E a minha esposa disse para mim: filho, algo me chama a atenção. Mamília, nada estava aparente. Ele estava bem arrumado, falava muito bem, era espiritual, orava, cantava, era lindo, pastor Marlon, de se ver. Mas um dia, irmãos, eu estava na igreja onde congreguei durante anos da minha vida, e um amigo me chamou e falou assim: sabe aquele rapaz que você colocou ele como uma pessoa segundo o seu, você orientou, você consagrou, você edificou? Aquele rapaz, ele está há pelo menos 2 anos maquinando para poder tirar você da sua posição, e ele está revelando todas as suas fragilidades para pessoas que nem sequer te conhecem. Eu tinha um problema de saúde gravíssimo, eu tinha uma fragilidade muito grande, eu não conseguia andar direito, eu vivia meio que curvado. Alguns irmãos lembram disso. Eu vivia muito mal, e eu sentei perto dele, e quando eu descobri, ele achou que eu iria gritar, que eu iria fazer um escândalo, mas eu fiz uma pergunta para ele, Marlon, que me assombrou durante muitos anos: por que você fez isso? E ele falou para mim que ele queria ficar no meu lugar como pastor da igreja. Eu falei para ele assim: se você tivesse me pedido isso, eu ia lá e falava para você ficar, porque eu nunca quis ser nada, eu só queria ser um instrumentista da igreja. Mas se eu soubesse que esse era teu sonho, eu iria lá e falava com a direção e colocava você no meu lugar. E pasme vocês, tempos depois o pastor me chamou, o presidente disse: quem você quer que fique no seu lugar? E eu iria indicá-lo, mas por conta da atitude dele, ele botou um futuro promissor a perder, porque o caminho da perda revela o caráter de quem está caminhando à sua volta. Sabe qual é o problema, irmãos? Você está abrindo a tua casa para pessoas que você não deveria ter aberto. Você está contando os seus sonhos, a sua intimidade para pessoas que não poderiam você contar. E você está vivendo dentro de um enredo de mentiras e de intrigas, porque você não conseguiu se conscientizar. Porque uma pessoa que ela quer ser seu amigo e ela quer ser a diferença na tua vida, a primeira coisa, quando ela chega na tua casa, ela fala: vamos orar, vamos estar juntos. Eu estou vendo que você não está bem, vamos orar. Todo aquele que quer o teu crescimento, ele olha para você e fala assim: você está errado, mas vamos orar. Coloca Deus em cima de todo o cenário. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor, oh aleluia, determinou para mim e para você, nenhuma intriga do inferno se manifestará. Quem crê nisso? Deixe ir as pessoas que Deus tirar do seu caminho.
deixe. E quando tirar, não volte lá para poder buscar. Não vá lá. No meio desse propósito, você vai descobrir quem são os seus apoiadores e quem são os seus traidores. O que o filho não entende é tudo dele. Ele não precisa se preocupar com nada. Mas às vezes nós estamos se preocupando, sabe com o que, Monique? Coisas pequenas, coisas vãs. Sabe o que eu preciso te lembrar? Daqui a pouco nós vamos sentar numa mesa espiritual, comer um pão e tomar um cálice que simboliza o corpo, o sangue de Cristo. A pergunta que eu quero te fazer: como está a tua comunhão entre irmãos? Você poderia pegar o cálice e trocar com o seu irmão, aí o seu irmão trocar o cálice com o outro, e ambos olhar um nos olhos do outro e dizer: eu tenho comunhão contigo? Ou você vai fazer como alguns, que na hora que chegar o cálice, Fábio, e vem até mim, Fábio, e eu deveria trocar com você, mas para eu não fazer isso eu bebo. Eu pergunto para você: quem é você? O que se foi ou o que ficou? Porque quem se foi, segundo a palavra do Pai, pastor Cristiano, estava morto, mas agora vai receber uma festa, porque estava morto e agora está vivo. Sabe por quê? Porque reconheceu que sem Jesus, sem o Pai, não dá. Mas o problema é que quem está em casa é egoísta demais para poder reconhecer que alguns vão, mas vão voltar. E mesmo que volte, tem um lugar sentado na mesa para ele também. Deixa eu te falar uma coisa, queira o diabo ou não, nós vamos resgatar vidas que estão perdidas. Eu vou repetir, queira o inimigo da minha alma ou não, nós vamos avançar muito mais. Nós vamos resgatar, segundo aquilo que o Senhor permitir, o aflito, o carente, o necessitado. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, fique de pé, em nome do Senhor. Eu quero falar isso. O caminho da perda, e termino aqui, revela a mim, pastor Marlon, a minha verdadeira identidade de filho. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão. Pegue na mão do seu irmão. Firme, diga a ele: estou contigo nessa guerra. Estou contigo nessa guerra. Primeira coisa que eu quero falar para você é que se você chegou até aqui, chegamos até aqui debaixo de muitas guerras. Muitas guerras. Muitas guerras. Alguns acham que é loucura, outros acham que não tem jeito. Mas eu quero dizer para você, o que te trouxe até aqui é o Espírito Santo de Deus. E assim como a primavera, onde as frutas, os frutos, as folhas brotam, eu quero dizer para você, a primavera de Cristo se manifesta hoje na tua vida. Frutifique em nome do Senhor. Frutifique. Frutifique. Você pode não gostar, você pode não aceitar, você pode não concordar, e tem todo o direito, mas eu estou alegre. Estou alegre porque eu estou vendo Jesus na tua vida. Estou alegre porque eu estou vendo mesmo você cansado, mas você está com as tuas mãos levantadas. Estou alegre porque hoje é dia de vitória. Estou alegre porque conspiraram, mas aí se manifesta aquilo que a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estou alegre, me permita me alegrar, porque estou em casa com meus irmãos. Estou alegre e preciso me alegrar, porque aquele que foi e voltou não será desprezado, mas será acolhido. Estou alegre, porque mesmo que você erre e fale, eu quero dizer para você
que eu não vou te abandonar. Se for necessário, eu te corrijo. Chamo a tua atenção, brigo contigo. Mas nós vamos ir para o céu junto. Aleluia. Qual é o sentido de estarmos aqui? A certeza de irmos para o céu. Qual é a verdade que nós vivemos aqui? É ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, eu desafio você agora pelo poder do nome do Senhor. Você está próximo de quem você ama? Você está próximo de quem você gosta? De um chegado teu, de um mano teu, de um esposo, da tua esposa, do teu pai, do teu irmão? Não sei quem é, mas diga assim: está difícil, está pesado. Mas se estamos em casa, tem uma festa do Pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu profetizo que o teu filho não vai te perder. Eu profetizo que o teu casamento não vai te dissolver. Eu profetizo pelo poder da autoridade do nome do Senhor, aonde a morte vai se manifestar, a vida. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não te queima. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. quando passares pelo fogo, Ele não te queima. Pois eu estou contigo, pois eu estou contigo, filho. Filho, eu estou contigo, filho. Mas se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, se tu é pentecostal, dá um sinal aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, tem uma presença, aleluia, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Cante. Seu nome é Jeová Jireh, e as promete de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma atmosfera de adoração. Xalabaracandarabá, abaracandereba.
Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Ai, de Calabandere-sai. Tem uma atmosfera de transformação. Aleluia, eu não sei como você chegou aqui, meu amigo. Eu não sei se você está em comunhão ou não. Eu não sei como está a sua dor, qual a tristeza, qual é a angústia, qual o desespero. Talvez você está como aquele filho que por algum contexto se afastou de algo que vivia com seu pai. E hoje você está nesse ambiente e ele está dizendo para você: eu te amo tanto. E a palavra fala que quando o pai agarra e abraça os filhos, ele chama os teus servos e diz: por favor, traga uma túnica, traga um anel, traga uma sandália e coloque sobre ele, porque estava morto, só que agora está vivo. Tem uma festa de Deus para mim e para você. Ei, eu não quero saber como estão as coisas. Eu quero dizer para você que hoje é dia. Hoje é o dia que o Senhor separou. Mas pastor, tá tudo do mesmo jeito, eu não sei se vai mudar. Eu só quero te dizer uma coisa: o Pai nunca deixou de estar de braços abertos, esperando que você voltasse. E hoje o Espírito Santo de Deus me inclina a te dizer, irmãos, hoje eu tenho muitos motivos para glorificar o Senhor. Mas deixa eu falar para você, oh aleluia, papai está te chamando para volta para casa. Aleluia. Tira essa plantinha aqui, Igor. Tira a plantinha aqui, Igor. Deus está falando, oh aleluia. Volta para casa. Volta para casa, meu filho. Volta para casa, minha filha. Porque eu te amo tanto e esse amor é incondicional. E hoje é noite de transformação e de renovação. Aonde está você? Meu amigo, minha amiga que está afastado. Talvez você está desesperançado. Pastor, não sei mais o que fazer. Eu quero te convidar aqui agora. Vem em nome de Jesus. Aonde está você? Aonde está você, jovem? Aonde está você, menino, menina, homem, mulher? Senhor, Senhora,